Vamos ao vídeo para apresentar como realizar o preenchimento manual do ELALUR e ELAX para o SPED CF. Aqui no botão Outros Dados, Guia Real, opção em RPJ e Contribuição Social, temos LALUR e LAX. LAX, apuração da contribuição social. LALUR, apuração do imposto de renda. M300, LALUR, M350, LAX. No M300, apuramos o lucro real, a base de cálculo do imposto de renda. E no M350, apuramos a base de cálculo da contribuição social. Então, vamos ao preenchimento manual. Lembrando que as informações podem ser importadas do módulo LALUR. Existe um vídeo, um treinamento, tratando como que é feita essa importação. Na descrição deste vídeo, o link do vídeo do treinamento para vocês assistirem caso seja preciso. Agora vamos mostrar como preencher o ELALUR. No ELALUR, você deve preencher cada guia habilitada da sua empresa, conforme o período em atividade, claro, e o período de apuração do imposto de renda, se é anual, trimestral, balanço, balancete ou receita bruta e acréscimos. Aqui no M300 e M350 segue a mesma lógica, que é a parte A. Devemos informar o lucro líquido antes do IRPJ, que seria o quê? O seu lucro contábil menos a contribuição social, tá? Depois eu explico o porquê menos a contribuição social. Esse é um valor que, mesmo que você preencha aqui no botão Outros Dados, o próprio validador ele tem uma regra de gerar esses valores conforme os lançamentos das contas referenciais. Então, você pode colocar aqui um valor diferente do que tem nas contas referenciais, que o validador ele vai buscar o valor que ele calcular dentro do programa. Mas algo é obrigatório, o histórico. No ELALUR e no ELAX, M300 e M350, todos os campos que tiverem um valor diferente de zero é obrigado a ter um histórico. Se não houver, vai dar erro. Então, informamos o lucro ou prejuízo. Quando prejuízo, lembre, deve preencher com o valor negativo. Temos adições e abaixo exclusões do lucro real. O que devemos focar? Existem adições que não precisam de contas da parte B ou relacionamento de conta contábil. Por exemplo, temos aqui a contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social, no campo 9, adentramos agora aquela questão do lucro contábil menos a contribuição social no ELALUR. A contribuição social, se ela faz parte da base de cálculo do imposto de renda, ela deve ser lançada como adição no ELALUR, aqui no campo 9. Você preenche o valor e depois preenche o histórico. Lembrando, histórico é obrigatório para todos os campos. Esse é um tipo de adição simples que não precisa de relacionamento com conta da parte B e nem com conta contábil. Ok. Porém, existem adições e exclusões que têm a necessidade com este relacionamento, senão vai ocorrer aquele erro no validador, que é bem simples. Digamos que você não relacionou. Emitiu o arquivo, gerou, ele vai dar o erro. Essa adição ou exclusão precisa ter relacionamento com conta contábil e conta da parte B. Simples. Simples assim. Para identificar. Por exemplo, eu cito aqui uma que acontece o erro, é a adição de código 34, impostos e contribuições com exigibilidade suspensa. Digamos que você tem essa adição. Aí você vem, preenche o valor, coloca o histórico, impostos. E pronto, gera o arquivo. Ele vai dar aquele erro. As adições, exclusões, eu não vou citar uma a uma aqui quais têm a necessidade, vocês têm que avaliar. Quando for essa situação que precisa do relacionamento, você deve ir até aqui o botão relacionamento, na linha relacionamento. Aqui no botão relacionamento, abre esta janela, onde você tem que preencher na guia contas da parte B as contas da parte B e na guia contábeis as contas contábeis vinculadas a essa adição. Por exemplo, você clica no botão incluir, informa o código e o valor. E aqui em lançamentos, você pode informar o código do lançamento, a data, o valor, histórico e descrição, e centro de custos se houver. E a conta da parte B, você inclui, informa o código da conta,
a descrição, o valor e o indicador de lançamento, se é débito ou crédito. E aqui em cima tem o valor total do lançamento na parte A. Ok. Agora, uma questão muito importante sobre as contas da parte B. Se você é uma empresa que já tem lançamentos na conta da parte B em períodos anteriores, você vai recuperar ECF anterior, lembre-se, no SPED ECF de empresas de lucro real, você está obrigado a recuperar ECF anterior. E, quando você recupera ECF anterior, o programa faz a seguinte validação das contas da parte B do período anterior com as contas da parte B do período atual. Então, para que não dê erros, deve haver um mesmo código de conta. Por isso, fique atento de fazer esses lançamentos do período atual com o mesmo código de conta do período anterior. Ok? Aí você coloca aqui a descrição igual e clica no botão OK e salva. Porém, antes disso, você deve ter também cadastrado as contas da parte B. Onde que eu informo as contas da parte B? Se vocês verem, tem aqui parte B, controle das contas. Parte B, controle das contas. O M010, ele traz apenas o cadastro das contas da parte B. Aqui você clica no botão incluir e preenche os cadastros. O campo identificador SPED-ECF é o código que vai ser gerado no validador para a conta da parte B. Então, esse é o código que deve ser informado no relacionamento da parte A, M300 e M350. Aqui você coloca o identificador, o código, a descrição, a data de criação da conta da parte B, o tipo de conta. O que é o tipo de conta? Clicando no botão F2, você pode visualizar os tipos. O tipo de conta é o que vai representar esta adição ou exclusão. Se é prejuízo, se é investimento, se é tributos pagos, impostos e contribuições com exigibilidade suspensa, você deve avaliar conforme a adição e exclusão que você está realizando. Por exemplo, eu tenho aqui prejuízo operacional. Tipo de conta, prejuízo fiscal operacional atividade geral. É atividade rural. Você vem aqui, altera para atividade rural. É não operacional. Vem aqui e seleciona não operacional. Depois, aqui você também deve preencher o saldo inicial. É muito importante que você avalie as contas do período anterior. Eu tenho essa conta de código 1, prejuízo operacional, e um saldo final na conta que eu lancei no período anterior de R$1.000. Então, aqui o saldo inicial para esse período deve ser 1.000. Pronto. E seguir essas considerações. Indicador do saldo inicial. Aqui você deve preencher D. Prejuízos ou valores que reduzam o lucro real. Bom, quando estiver reduzindo o lucro real, D. E quando estiver aumentando o lucro real, opção C. Simples. Como temos aqui configurado. Ok. Informei as contas da parte B no M010. Agora, como que eu faço lançamentos no M410? O M410 é para você fazer os lançamentos que não são utilizados na parte A neste momento, no M300 ou M350. Como, por exemplo, temos aqui o prejuízo. Este ano eu fechei com prejuízo. Eu não estou compensando este prejuízo, então eu não estou utilizando este saldo na parte A. Logo, eu vou lançar ele na parte B. Veja, prejuízo operacional, aqui você seleciona a conta, né? O valor do prejuízo, o indicador de lançamento, né? Prejuízo do exercício, e depois as outras considerações, histórico, que é obrigatório. Uma questão que é bem importante sobre o M410, aqui no M410, para não dar erro no validador, o valor do prejuízo operacional aqui lançado como prejuízo do exercício deve ser o mesmo prejuízo apurado no lucro real no M300 para o LALUR, né? E no M350 para o LAX, que daí no caso, no LAX vai ser lançado aqui neste M410. Deve ficar atento a isso para não dar o erro no M410. Outra situação é que algumas adições e exclusões, além do vínculo na parte B e da conta contábil, você precisa fazer o controle do saldo a partir dos lançamentos do M410. Por exemplo, aqui temos uma conta de adição, o valor da adição, preenchemos se é débito ou crédito e temos aqui o histórico. Quando você desejar realizar o lançamento em contrapartida em outra conta da parte B por necessidade, aí você deve vir aqui no campo, código da contrapartida, e seleciona a conta da parte B que receberá a contrapartida. Pronto. O M300, de forma manual, é o preenchimento desta forma.
E também o LACS também é da mesma forma, então não vou entrar em consideração. Fiquem atentos àquela parte da adição do lucro real referente à contribuição social aqui no campo 9 só. Por quê? No M350 ele vai apurar o imposto de renda. Digamos que você encontrou um lucro real de R$ 1.000 e R$ 90 de contribuição social. Então no M300 ele vai importar 910 como lucro e depois você deve lançar os R$ 90 da contribuição social no campo 9 para somar então R$ 1.000 novamente, caso ele integre o valor da base de cálculo do imposto de renda, esse valor de contribuição social apurado. Pronto, preenchi o M300, M350, que é a apuração do base de cálculo do imposto de renda e contribuição social no lucro real. Daí você preenche aqui o bloco N, cálculo do RPJ e da contribuição social. Aqui você só informa a base de cálculo. E no 620, 630, 640, você vai apurar o valor do imposto a recolher. E aqui será lançado as deduções no valor do imposto a recolher e não na base de cálculo. Apurei R$ 1.000 de imposto a recolher. Tenho dedução de R$ 100 de operações de caráter cultural e artístico. Coloco R$ 100 aqui, vai ser 1.000 menos 100. Então, valor final a recolher, 900. A mesma consideração para a contribuição social. Feito esse preenchimento, você clica no botão OK e depois no OK para gerar o arquivo.